Olá, boa tarde, sejam bem-vindas todas e sejam bem-vindos todos a mais um bate-papo nosso às 4 horas da tarde, em dias incertos. Já fizemos às sextas, já fizemos ao sábado, agora à terça. Então puxa a cadeira e bora conversar. O Vander já entrou aqui, então já vou chamá-lo para a gente conversar. O tema do nosso bate-papo de hoje é escola e território, referência e identidade. E é bastante importante essa nossa conversa no dia de hoje. É bacana a gente falar sobre isso. Eu acho que isso. Não sei o que é melhor. Acho que às vezes abrir a cortina deixa mais escuro. Vai, ajeita aí, vamos ver como é que fica. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá, ficou bom. Ficou? Não, quando você sentou ficou mais escuro. Pois é. Peraí. Estamos ajeitando questões técnicas aqui, gente. É, desculpa, gente, mas Não tem problema não. A gente vai se adaptando com a tecnologia. porque antes tinha uma outra luz. Ah, tá escuro, né? Isso. Virando o celular, acho que aí pro lado da luz vai melhorar. Tá dando para te ver melhor, assim. Tá Aí mais melhor pro lado agora? da lâmpada. Tá, um pouco melhor. Não tá 100% melhor, mas tá melhor. Eu tô te dando para te ver mais. Essa luz é bem ruim. Mas vamos lá, vai Vamos ajeitando, eu lá. vou ajeitando. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todo mundo. O pessoal tá chegando aí. E aí, assim, queria falar, assim, primeiro referencial, né? A gente vai falar aí da relação da escola com o território, da referência, né, de toda a comunidade escolar, da identidade dessa comunidade com a unidade escolar e um pouco da importância da gestão participativa, né, para a construção dessa identidade. E é importante falar, né, do marco legal que traz, né, a gestão participativa para dentro das unidades escolares, né, nossa lei de diretrizes e bases, lá no seu artigo 3º, inciso 8, ou inciso 8º, não sei, não sou profissional de direito, não sei se é 8 ou 8º, mas é lá. Fala sobre a importância, né, da gestão participativa, que é uma das bases sobre a qual se funda a educação básica. E aí essa gestão democrática fala, né, sobre a participação de toda a comunidade escolar, mas ela ainda é um desafio, né? A gente tem aí contextos de diversas escolas em todo o território brasileiro que ainda nem escolhem seus diretores, né? Na cidade do Rio de Janeiro, a gente ainda tem um processo de escolha democrática desses diretores, mas ainda é um desafio que, de fato, as comunidades escolares participem das decisões que essas equipes gestoras, né, tomam em relação àquele espaço, né? Então, acho que bacana a gente discutir, falar sobre isso, de uma experiência tão bacana. E aí, falando sobre marcos legais em educação, acho que a gente não pode deixar de falar sobre um marco legal fundamental hoje, né, que é a PEC 1515, PEC 15 de 2015, que está para ser votada aí, que é a PEC do Fundeb, né? Então, quando acabar a live, gente, por favor, vamos correr lá para a TV Câmara e vamos assistir, vamos pressionar. Hashtag Vota Fundeb, né? Fundamental para o custeio, né? E para a manutenção da educação pública no Brasil, né? Então, deixa eu apresentar o Vander. O Vander é graduado em História, ele é especialista em História do Brasil Colonial, especialista em Ensino de História e é mestrando em Educação em Periferias pela Faculdade de Educação da Baixada, da UERJ. Ele é professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro desde 2012 e ele teve ali na Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, que é a escola que cunhou a experiência que a gente vai discutir um pouco hoje, tem uma trajetória, né? Ele foi professor regente, foi professor de sala de leitura, foi coordenador pedagógico dessa escola, e ele é o idealizador de um projeto aí muito bem sucedido, que é o projeto Rolê da Penha, Rolê na Penha, né? Da E Penha. aí, queria, Wander, começar lendo um trechinho do Paulo Freire, e aí
estou relendo esse livro, que é o Pedagogia da Autonomia, e aí o Paulo Freire fala lá na página 113 dessa versão que eu estou relendo, ele fala assim, se na verdade o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente ao outro fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele. E aí, eu lendo esse trechinho, lembrei muito do que a gente conversou, né, há algumas semanas atrás, da experiência de vocês lá na Bernardo, sobre essa escuta à comunidade escolar, a escuta aos alunos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre você e da construção desse processo, né? Você falava um pouco dessa questão da escuta aos alunos, da apropriação deles do espaço. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que é tão bacana, assim, para a gente ir dialogando. Então, gente, primeiramente, boa tarde para vocês, né? É um prazer estar aqui. Cíntia, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de falar depois de uma citação de Paulo Freire, que é um ícone e a grande referência nossa da educação. Bom, diante dessa frase, diante dessa citação que você trouxe dele, é perfeita, né? Eu acho que dialoga bem com o que a gente construiu na Vila Cruzeiro, na Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos. O que eu posso começar dizendo é exatamente o que você falou. A gente construiu um projeto a partir do diálogo e da identificação de que era preciso ter diálogo. Só para fazer um panorama para quem não conhece, a Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, ela fica na Vila Cruzeiro, né, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E eu chego na escola em 2016, em junho de 2016, e a escola então estava lá uma diretora que foi colocada lá porque perdeu a eleição em outra escola, e aí não tinha ninguém para assumir essa escola, e foi lá colocada, um processo que me parece um pouco comum dentro da questão da eleição e tal, e uma direção que não tinha qualquer identificação com a escola. Quando eu entro na escola para entregar o meu memorando, quando eu assumi, por exemplo, ela disse, olha, bem-vindo, isso aqui é uma bagunça. Palavras da própria diretora quando eu chego. Essa escola, como é que era essa escola? Essa escola era de muros altos, cinzentos, pichados, toda gradeada. Só para vocês terem um exemplo, para acessar a sala de leitura, nós tínhamos 2 grades que ficavam trancadas com um cadeado. Todas as salas gradeadas, com portas de ferro, com trinco por fora, semelhantes a prisões. Eu não estou aumentando nada, é exatamente isso que eu vi. E aí, de 2016 para 2017, essa direção que lá está, ela se aposenta. A gente não fica sabendo dessa aposentadoria, a gente só fica sabendo dessa aposentadoria quando volta em 2017, que aparece uma interventora da CRE lá dizendo, olha, a direção foi embora, eu estou aqui passando um tempo, preciso que alguém assuma essa direção. E aí, do corpo de professores, a Daniela e o Marcelo, que já eram professores da escola há muito tempo, decidem assumir a direção. Eu estou nesse bolo, mas entrando ainda na escola e como professor de história, pegando 40 horas, né, pegando 10 turmas da escola. Qual foi a minha ideia, qual foi o meu objetivo enquanto professor de história para poder atender a demanda da minha disciplina? Falei, vou pensar um projeto que pense, que atenda os meus alunos. Por quê? Por que os alunos picham, quebram? Por que essa escola tem essa identificação? E aí o meu caminho foi trabalhar a identidade e o pertencimento. Que identidades são essas que são construídas nessa escola? E por que os alunos não se sentem pertencentes a ela? Porque nem eu me sentia pertencente a ela, nem eu me identificava com ela. Eu entrava querendo sair. E os alunos também, é claro, eles não tinham nem recreio. Então eles entravam de 7h30 às 11h30,
Aí almoçavam e ia embora. Aí a galera da tarde almoçava quando chegava e fazia um batidão de 1 às 5 direto. E ia embora. E aí eu escrevi um projeto pedagógico que trabalhasse e valorizasse a memória, a história local e a educação patrimonial. O meu projeto de história, ele tem esse tripé. Eu falei, bom, sou professor de história, pego todas as turmas da escola, vamos lá, vamos trabalhar. E aí eu comecei a dialogar com os alunos. Por quê? Porque eu percebi que aquela escola que ali estava não dialogava com eles. Era uma imposição. Os alunos não queriam estar ali. E aí ia ficar uma relação de conflito todos os dias. Por quê? Eles não queriam estar ali, eu queria passar o meu conteúdo programático e eles não iriam querer. Então eu entendi a importância do diálogo para saber o seguinte: o que eles querem vivenciar ali? Quem é o meu aluno? Isso, Cíntia, é importante dizer que foi um processo de desconstrução minha enquanto professor, tá? Porque eu morava em Olaria, que era um bairro do lado da Penha, mas eu não gostava de ir na Vila Cruzeiro, eu tinha um grande preconceito naquele lugar, com os moradores daquele lugar, e de repente eu vou parar lá para dar aula lá, passar manhã e tarde todos os meus dias lá. E aí eu começo a ouvir dos meus alunos gírias, eu começo a ouvir dos meus alunos conhecimento da geografia do lugar. Eu começo a ouvir dos meus alunos conhecimento da história do bairro, do jeito deles, as histórias deles. E aí eu começo a perceber que eu preciso fazer um movimento, não trazer conteúdos, mas produzir conteúdos com eles. Ouvi-los. O que você tem a dizer sobre o bairro? E aí eles começam a falar, não, professor, eu conheço tal lugar, o beco tal, a 13 não é aqui, é a 14. E eles começam a me dar conhecimento local, da história, da linguagem, da geografia do lugar, porque eu passo a conhecer Vila Cruzeiro por causa dos meus alunos. Eu conheço a Penha por causa dos meus alunos. E aí, a partir desse diálogo, e não de uma imposição de cima para baixo, mas do sentar e falar, vamos conversar. E aí eles se interessaram. Falaram, peraí, o que esse professor está querendo? Professor, pode falar desse jeito? Pode falar desse jeito. Fala do seu jeito. E aí eu acho que uma coisa que é legal eu pontuar agora, se eu estiver falando muito, você me corta, tá, Cíntia? Não, continua. São os mapas afetivos que eu elaboro com os alunos. Por quê? Quando eles começam a contar a história do bairro, eu começo a perceber a necessidade de eu, enquanto pessoa, professor, entender o lugar. Mas eu também percebo que eles querem contar onde eles moram. Porque eles têm orgulho de onde eles moram, né? A gente, eu vou falar de mim, né, quando eu entro na escola, com muito preconceito, embora morador do subúrbio, mas com todo o preconceito com a favela e com os moradores dela, falei, bom, eu não quero saber onde eles moram, não quero saber o que tem para dentro de becos, sabe? Mas quando eu vou para a escola, isso muda demais. Porque eu conheço quem é essa galera. Eu começo a conhecer a potência desse lugar e os moradores que existem lá. E aí eles começam a falar do seu lugar com muito orgulho e com muita propriedade e muito conhecimento. E aí eu falo, bom, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um mapa com o caminho de quando vocês saem de casa até a escola. Tudo que vocês veem, tudo que por onde vocês passam, o que vocês sentem, o que vocês ouvem, coloquem no mapa. Que eu quero, depois vocês vão me explicar aonde que é a casa de vocês e para chegar na escola. Essa atividade foi incrível. Por quê? Todo mundo queria participar do jeito deles, desenhando do jeito deles, fazendo do jeito deles. Isso aí eu não pedia perfeição no desenho. O que eu queria era que eles colocassem ali a vivência, as experiências. E eles colocaram o que eles viam. Então você tinha
desde a igreja à boca da rua tal. Você tinha a praça, mas você tinha a casa da amiga que vendia sacolé. E depois eles foram explicar os mapas. E foi muito legal porque cada um queria se meter no mapa do outro, sabe? Não, porque você está escrevendo errado. Aí não é rua tal. Então, eu comecei a perceber que era preciso pegar os conteúdos das orientações curriculares da Secretaria Municipal de Educação e atravessar com os conhecimentos locais, a memória local, né? Então, pô, mas dá para fazer isso? Claro que dá. Claro. É potencializar o local, mostrar o lugar e atravessar com o conteúdo. Vou dar só um exemplo. Eu dei aula de Revolução Francesa. Primeiro, eu fiz um funk com absolutismo. Criei uma paródia. Trouxe. Pegou. Essa paródia foi o texto base da minha prova. Todo mundo sabia responder porque gravaram o funk e sabiam cantar. Segundo, se eu falo de Revolução Francesa, eu faço uma associação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu faço uma Declaração Universal com Direitos Humanos, eu trouxe para a sala de aula, onde cada grupinho iria escolher 2 artigos da declaração e dizer: isso existe na minha vida? E se não existe, o que eu tenho? E o que eu preciso melhorar? Pronto, eu estou trabalhando Revolução Francesa, Declaração dos Direitos Humanos e pensando na realidade local. É o que a gente chama na educação de aprendizagem significativa, né? De conteúdo significativo. E além do mais, né, você ainda está conseguindo trazer 2 questões que são muito estereotipadas e até criminalizadas dentro do contexto que eles vivem e dizer para eles que isso faz parte, sim, da aprendizagem e que isso não tem que ser criminalizado, né? Que a cultura de periferia é algo que é extremamente estigmatizada, né? A cultura do funk, ela ainda é muito estigmatizada e criminalizada dentro da nossa sociedade. Então você pode dizer para ele que isso pode fazer parte do contexto da sala de aula, isso pode ser material, ele pode aprender com aquilo, e você ainda trabalha com eles as questões, né, o que são os direitos humanos, né, e desmistificar muito debate que tem, né, mal feito dentro da sociedade sobre essa temática dos direitos humanos, né. Eu estava olhando para esse trabalho que você fez sobre a questão dos mapas, né, que é uma atividade que normalmente em geografia a gente costuma fazer lá no 6º ano, né, que eles estão estudando introdução à cartografia, e a gente faz essa construção, faz o caminho de casa até a escola, né, faz o caminho quando a gente trabalha com, às vezes, educação de jovens e adultos, e eles talvez não morem próximos, e aí a gente escolhe um ponto de referência, faz o caminho da estação do trem até a escola, do metrô até a escola, né? E aí a gente trabalha esses conteúdos e quanto isso é potente, importante, porque a gente trabalha exatamente esse diálogo, né, freiriano, né, de que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, e como eles se sentem pertencentes e capazes de construir esse conhecimento junto com a gente, né, e já desconstrói aquele místico, né, de que eu sou aluno e não sei, não sou capaz, né, de trazer algo que faça junto, né. E aí, assim, eu não tenho como não lembrar de um caso que está nesse mesmo livro do Pedagogia da Autonomia, que o Paulo Freire cita, de uma exposição que ele viu de professor numa determinada escola, e era uma exposição de fotografias que mostrava a realidade de uma comunidade onde estava inserida uma escola, e que um dos professores fala: se eu tivesse visto as fotos dessa comunidade antes de vir trabalhar aqui, a minha prática sobre esses alunos teria sido completamente diferente, porque eu saberia exatamente com quem eu estaria trabalhando, em qual contexto, eu teria adotado outras práticas, né? Então, assim, esse trabalho de você, não só o aluno ter uma identidade com a escola, mas o professor conseguir construir a identidade com a comunidade na qual ele trabalha, né? E conhecer o contexto desses alunos. E eu acho que isso, Cíntia, faz toda a diferença, assim. Eu falo por experiência própria, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, e ela falou: Wander, a relação da sua construção profissional, ela está muito ligada a você enquanto pessoa. O que você vai se desconstruindo. Por quê? Porque existiram outros professores que passaram por lá. Eu me lembro que quando eu cheguei em 2016,
Eu era o quarto professor de história na escola, já haviam passado 3 só naquele ano e não tinha ficado. Então, assim, por que que eu fiquei e comecei a pensar isso? Não foi por mérito, não. É porque eu comecei um processo também de identificação com a escola e com o território. Por quê? A escola não está ali como uma nave que desceu naquele lugar e está ali. Não. Ela dialoga completamente com o território. Os alunos são desse território. Eu é que não sou, eu estou acessando, mas eu preciso me identificar com ele. Eu preciso saber de onde que o aluno vem. Por que que o aluno fala assim? O que que o aluno traz? O que que o aluno vive? O que que o aluno experiencia? Eu não posso negar, por exemplo, um dia de tiroteio na comunidade de manhã. Aí tem aula. Às 7h30 da manhã, o meu aluno entra na minha sala e eu vou falar, gente, vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Não dá. Não é possível. E isso foi um exercício, uma desconstrução que eu fui fazendo diariamente. Foi um processo. Estão dizendo aqui, sempre uma troca de saberes, a Rosângela está falando. Exatamente, é uma troca de saberes. E isso, para nós, enquanto professores, não é uma coisa fácil. Você sair do seu lugar, do conhecimento acadêmico, para reconhecer que os saberes prévios que os alunos trazem, o saber que é produzido na sala de aula, é um saber tão importante, tão relevante, tão significativo quanto o nosso saber acadêmico. E aí passa por um processo de identificação que eu tive com a escola, com a comunidade e com os alunos. De sentar, fazer uma roda e falar, me conta onde você mora, como que é a sua casa? E aí você começa a descobrir inúmeras coisas e quando você vai para casa para pensar a sua aula, você lembra do que o aluno falou. Você lembra que ele não tem, às vezes, uma mesa para fazer um trabalho de casa. E aí você entende por que ele não fez o trabalho de casa. Ou você entende por que que a referência dele são referências que você fala, pô, mas por que que esse aluno fala isso? Agora eu entendo. Por que que ele dialoga desse jeito? E aí, só para puxar um gancho, nasce o Dicionário da Rapaziada, que é um dicionário que eu crio a partir do olhar atento para as gírias e expressões dos nossos alunos. Mais uma vez, linguagem marginalizada das periferias. Então, eles falam cheio de gírias, eles só falam palavrão, eles só falam besteira. Não. É uma linguagem legitimada pela comunidade. Eles se falam, eles se comunicam, eles se entendem. Então, eu falei, bom, gente, eu é que não estou entendendo vocês. Eu não posso querer que 400 alunos, 500 da escola falem diferente do que eu quero. Não, eu falei, vamos tentar dialogar isso aqui? E aí eu comecei a colocar no quadro expressões e gírias deles, dos alunos. Falei, deve ser umas 10, 12 gírias. Deu, inicialmente, em torno de umas 120 gírias. Eu sei que até ano passado eu já tinha compilado umas 139 gírias. E aí transformei mesmo num papelzinho, imprimi, fiz uma capa e fiz um dicionário com significado dado por eles e distribuí na escola para todos os professores e alunos. Eles falaram, poxa, professor, mas o senhor vai botar isso? Você não fala isso? Eu tô legitimando a linguagem local, a linguagem periférica deles. Não é, mas você está dizendo que o aluno pode falar palavrão. Não estou dizendo que ele pode, ele fala. Eu só estou dizendo que a linguagem dele não pode ser inferiorizada e marginalizada. Ela tem que ser reconhecida. Ele não precisa da nossa autorização para falar isso, né? A questão é como que a gente pode mapear isso e conseguir pedagogicamente fazer uma articulação daquilo que já existe, com os conteúdos, vamos dizer assim, oficiais que estão propostos para a gente no currículo. Eu acho muito interessante quando eu olho e conheço e dialogo com trabalhos como o seu, né? E outros em outras unidades escolares, exatamente isso, assim. O que existe está posto, né? A forma como que nossos alunos dialogam com o território, como as comunidades se organizam, existe.
Então, assim, como que a gente, né, comunidade educativa, professores, profissionais de educação, como que a gente vai enfrentar isso, né? A gente vai chegar ali na marra e vai impor outros saberes, ou a gente vai articular isso com a programação, vamos dizer assim, oficial que está ali posta, né? Então, eu acho que essa articulação que é o grande, vamos dizer assim, a grande ciência pedagógica, né? É como que a gente faz essa articulação entre o nosso conteúdo oficial, o nosso saber acadêmico e o conteúdo local, né, das nossas comunidades. E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência, né, assim, que é mais uma dessa questão da vivência, da tua experiência de dialogar com a comunidade em relação a trazer os pais por exemplo, para dentro da sala de aula, para falar um pouco do conhecimento deles, do território, né, que é uma experiência muito interessante para que os alunos também percebam os pais, os avós, como senhores do conhecimento também em relação àquela comunidade. Sim. Que isso também é uma questão muito bacana, né, porque muitas vezes a gente escuta, né, os colegas falando, mas o pai não vem na reunião de pais, eu não consigo que a comunidade participe, eu não consigo que a comunidade se interesse, mas isso foi uma, vamos dizer assim, uma estratégia pedagógica sensacional, né? Porque para que a escola seja referência no território, aquela comunidade também precisa se enxergar senhora daquela escola, né? Primeiro assim, eu digo o seguinte, quando a gente chama comunidade escolar, a gente precisa explicar quem é essa comunidade escolar. Por exemplo, a comunidade escolar, para mim, elas são os professores, os alunos, os funcionários da escola. Esse a gente entende como comunidade escolar. Mas, para mim, a comunidade escolar também são os vizinhos, porque eles dialogam com a escola e com os alunos. Eles são os pais, as mães, os avós, as avós. Isso tudo é comunidade escolar. E aí, quando eu penso uma escola, que eu quero pensar essa escola identificada com o território, eu não posso fechar essa escola para os responsáveis. Essa escola tem que estar aberta o tempo inteiro. Isso é muito... Como é que eu posso falar? Para alguns vão dizer assim, mas isso tem ônus e bônus. Porque os pais... É verdade. Você abre a escola, você recebe a escola, você recebe a comunidade escolar. E aí você lida com diversas situações que antes eram decididas e resolvidas e tratadas fora da escola, mas entram na escola. Mas a vida é isso e o ser humano é isso. Quando ele vem com tudo e a gente vai tentando mediar como é possível. Mas o que a gente buscou, né? Ainda enquanto professor de história que eu era? Eu falei, quando eu comecei a trazer a história do bairro da Penha, e os alunos começaram a trazer, porque foi legal, porque eu comecei a pensar em trazer a história, achando que eu era super conhecido do bairro, sabe? Nossa, eu conheço muito. Mentira, eu não conhecia nada. Foram os alunos que me ensinaram. E eles começaram, não, professor, porque a minha avó disse que aqui, nesse campo, era um cemitério de escravos. Falei, como? A sua avó disse, mas não tem livro nenhum. Não, ela falou, professor. Falei, cara, eu quero conhecer a sua avó. Aí, ele falou, não, minha avó disse que vem. Então, peraí. E aí, em algumas aulas, em algumas turmas, eu criei os mestres da comunidade. E aí, então a sua avó vai vir semana que vem. E aí eles começaram a estar presentes nas aulas. Então, como é que era a aula? A gente fazia um círculo, começava a conversar sobre o bairro e a senhora começava a contar o que ela lembrava. E o que é incrível e maravilhoso, porque a oralidade é uma coisa que, infelizmente, não é valorizada na sociedade ocidental, como deveria, né? E aí a senhorinha começou a contar, chegou um momento que eu falei, peraí que eu preciso anotar tudo isso. E ela começou a dar histórias, a falar de pessoas, a falar de vivências, a falar do território com uma propriedade que talvez nenhum doutor que estudasse a Vila Cruzeiro conseguiria. E eu lembro que a partir dessa senhora eu falei, não, então a gente vai começar a trazer mais gente. Então eu trouxe o avô da menina que tocava
na festa da Penha. Eu trouxe uma senhorinha que a mãe dela pegava água nas 4 bicas, que eram bicas que tinham na favela, onde tinha água para toda a favela. Então, esses conhecimentos começaram a ser trazidos para a sala de aula. E aí o aluno ficava muito feliz, porque minha avó veio para cá para dar aula, né? Dar aula deles. E eles ficavam, professor, a gente tem que ficar anotando. Eu falei, vocês anotem, mas e a prova, professor? Essa preocupação. Eu falei, gente, calma, a gente vai construir isso, vamos ouvir. E isso foi muito importante, porque eles dialogavam com as pessoas e dialogavam entre si, e depois, quando a gente pensava a história do bairro, não era puramente o que estava escrito no site. A igreja da Penha tinha isso, isso e isso. Tinha essa história somada o meu primo, a minha tia subiu a escadaria de joelhos para pagar uma promessa para o meu primo ser curado. Então tinha a história tida como oficial e a história do conhecimento local. Muito bacana. E aí, como é que chega no processo vamos dizer assim, do novo espaço da escola? Como é que a gente passa assim? Você tem alguns movimentos de sala de aula e tal, e aí como é que chega? Porque hoje, se a gente olha as fotos, depois a gente vai colocar algumas postagens e vou disponibilizar o link do Instagram também, do Wander e do Rolê na Penha. Mas como é que chega desse espaço cinza, que você falou que tinha lá no começo, para um espaço todo bonito, todo grafitado, todo colorido, né? Uma sala de leitura que tem um grafite enorme dentro. E aí, como é que chega nisso? Então, é uma longa história, né? Assim, mas a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Na verdade, a gente costuma dizer que tudo vai acontecendo de forma muito rápida, acelerada, né? Em 2017, como eu disse, eu não posso deixar de citar, a Daniela Azini e o professor Marcelo Martins assumem a direção. E aí o Marcelo, uma coisa importante, já que a gente está tratando de identidade com território, o Marcelo, ele é nascido e criado na Vila Cruzeiro. Ele conhece todo mundo da Vila Cruzeiro. E ele agora é o diretor adjunto da escola. A Daniela, professora da escola durante muito tempo, assume a direção, com um projeto de gestão democrática e de vamos mudar isso aqui, vamos mexer nesse negócio. Então, a primeira coisa que o Marcelo quer fazer é dar uma quadra nova para a escola, por exemplo. Não tinha quadra, era um esburacado lá, e durante muito tempo, muda, por favor, faz uma obra, ninguém fazia. Marcelo, então, faz o primeiro passo que eu acho que é o passo inicial para o projeto político-pedagógico que se chama Ser e Penha, Ser e Pertencer, que é um mutirão. Eu acho que uma das características muito legais das periferias é essa coisa do mutirão, essa coisa do todo mundo ajuda, todo mundo participa, a galera vai junto e trabalha em prol. E aí o Marcelo, simplesmente, 3 dias ele para as aulas, bota todos os alunos na rua, com a banda da escola, para pedir dinheiro para a revitalização da quadra. Então, olha essa mobilização, olha essa identificação. Os alunos começam a pedir às pessoas, por favor, você pode ajudar a gente para poder reconstruir a nossa quadra? A gente arrecadou em 3 dias R$3.000, só dentro da favela. E aí eu acho esse número um número incrível. E aí depois a gente falou assim, pô, beleza, e quem vai trabalhar nessa obra? E aí o Marcelo começou a pedir ajuda. Os ex-alunos vieram, os pais dos alunos, os alunos, professores, funcionários. E foram 3 sábados onde a gente foi para a escola trabalhar o dia inteiro para revitalizar, para virar massa. E a gente conseguiu entregar um pouco de uma quadra decente para os alunos. E aí é o primeiro passo. Logo em seguida, a gente tem a presença do artista Ângelo Campos, que é morador da comunidade, um artista reconhecido internacionalmente, grafiteiro, assim, o melhor que eu já vi. E aí ele é chamado para pintar a frente da escola, o muro frontal. A gente compra umas tintas,
E eles, não, eu vou voluntariamente mudar isso aqui porque essa escola também é da favela e eu tô junto com vocês. Só que ele não só não pinta livremente, né? A gente que não, eu não entendo de arte, fala, ele vai pintar qualquer coisa aí. Claro que não. Ele monta um projeto. E aí no grafite da frente da escola tem um pássaro grande com uma chave na boca que voa em direção ao menino, que é um menino negro, sem camisa, com um lápis na mão gigante, tipo uma arma mesmo. O portão da escola é um livro, e à medida que se abre o portão, o livro abre e fecha, e uma gaiola nesse livro. E os passarinhos saindo. E uma frase. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. A frase de Rubem Alves. Do Rubem Alves. E aí, exatamente. E aí, esse dia é o dia do aniversário da escola. Você vê, 51 anos da escola, o Ângelo grafita isso na frente. E aí a gente, cara, isso marca um novo momento para a escola. Sobrou tinta. O Ângelo decide pintar os corredores. E aí a gente começa a cotizar para poder, não, vamos grafitar mais, vamos grafitar mais. E aí o aluno chega e pede, poxa, eu posso grafitar também? Você me ensina? E aí, Cíntia, eu posso dizer que hoje a gente não diz que a gente tem corredores na Bernardo. A gente tem uma galeria de arte. A Galeria Ser e Pertencer, que leva o nome do Ângelo Campos. Que ele foi ouvindo os alunos e foi construindo essa escola colorida. Então, as portas que eram cinzentas ganharam cor. A sala de leitura, ela se chamava Walt Disney. Muito difícil você ter o nome de Walt Disney numa escola dentro da favela. Tipo, Walt Disney. Você vê, a escola segmento, né? Do 6º ao 9º ano, sabe? E aí tinha Ben 10 na sala de leitura, Homem-Aranha. Não dá. E aí, em 2018, a Daniela, a diretora, fala, Wander, eu preciso que você assuma a sala de leitura, vamos mudar isso aí. E aí eu decido trazer 3 nomes para a gente mudar o nome da sala de leitura. Né? O Lima Barreto, a Carolina de Jesus e o Júlio Emílio Braz. 3 autores negros, né? Eu precisava trazer isso, porque é a escola dentro de uma favela e não dá para você falar do Walt Disney. Não dá para mim. E aí eu fiz votação. A Carolina de Jesus ganhou disparada. E aí o Ângelo fez um desenho lindo, gigante da Carolina de Jesus na sala de leitura. Então, esse processo dessa escola colorida, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, isso acontece em 2017, 2018, e quando você vê, a escola ela vai se modificando. Tá, Wander, você está falando estruturalmente, fisicamente, é verdade. A escola está colorida, os muros coloridos, as grades foram todas retiradas. Nós vivemos uma semana de desgradeamento da escola, porque o medo era, mas os alunos vão roubar, mas os alunos... Não vão. Eu lembro que a antiga professora da sala de leitura dizia que os alunos iam roubar os livros, por isso que a sala era gradeada. Eu falei, gente, imagina que legal você ter um tráfico de Machado de Assis. Olha, Machado é 5, Carolina de Jesus é 10. Imagina, se os alunos roubassem os livros para vender. Mas isso não acontecia. Eles queriam os livros para ler. E aí, esse processo de revitalização nas paredes da escola, acontece também com os alunos, que param de pichar a escola, Cíntia. Era isso que eu ia te perguntar. Se é aquela preocupação que você falou lá no começo, né? Tipo, que os alunos iam pichar, que os alunos iam quebrar, se depois, né, desse processo deles terem escolhido, deles terem dado as opiniões para fazer o grafite, né, terem escolhido, se essa preocupação desapareceu, assim, né? Se vocês continuaram tendo esse problema, né? Ou essa preocupação de vai pichar, vai quebrar. Por que eles pararam de pichar? Porque foram eles que grafitaram junto com o Ângelo. Foram eles que deram ideias. Eles olharam para as pinturas e eles se identificaram. Por exemplo, na frente da escola tem esse menino negro. No primeiro andar, na subida, é toda a temática africana. Então a gente tem uma mãe África, uma mulher grávida negra, gerando o continente africano.
São lindos os grafites, gente. Não é mais Depois, um assim, espaço que oprime esse aluno, né? não tem grade, não é cinza, sabe? E aí, no segundo andar, você tem uma menina negra com black, que eu me com o uniforme da escola. E eu me lembro que quando o Ângelo fez esse grafite, as meninas queriam tudo tirar foto com essa garota grafitada e postar no Facebook. E elas ficavam dizendo, não, parece comigo, parece comigo. Porque elas começaram a se identificar. E no terceiro andar, você tem uma mulher negra com colares e atrás a favela. Então você tem o que a gente costuma falar, a família da favela ali. A mulher, a menina e o menino, sabe? Eles se identificaram porque eles vivenciaram essa escola. Não fui eu, a Daniela, o Marcelo e os professores que fizemos uma escola e falamos, toma aí, ó, vivam nessa escola. Não. Eles construíram junto com a gente essa escola. Eles grafitaram, eles pensaram nas regras junto com a gente. E aí eu vou trazer para dizer o seguinte, a gente reestruturou o SEC da escola, o Conselho Escola Comunidade. O segmento dos alunos passou a ser muito eficaz, os alunos discutiam verba com a gente, os alunos discutiam os processos que iam ser feitos na escola. Tudo que era feito, os alunos participavam. E aí foi me dado... Afinal, esse é o papel do SEC, né? Fazer esse tipo de discussão. Que o segmento professor, funcionário, aluno, faça esse tipo de participação, discuta verba, discuta os caminhos. O SEC não é fantoche da direção. O SEC não é fantoche da direção. O SEC é responsável para pensar a gestão da escola junto com a direção. E é isso que a gente pensou. A gente trouxe segmento responsável, funcionário, aluno. E nem o SEC, nem o Grêmio. Nem o Grêmio. Nem o Grêmio. Não é papel do Grêmio escolar fazer pauta para agradar a direção da escola. Eu trouxe o Grêmio escolar de volta. No Grêmio não tinha na escola. Então a gente começou a reativar essas instituições, vamos dizer assim, democráticas da escola. É ruim porque, eu costumo dizer, e por favor entenda o que eu vou dizer, a democracia ela é difícil. Porque você tem que ouvir, tem que esperar, tem que ceder, isso demora às vezes, e aí um tem que assinar, o outro tem que aprovar. A gestão democrática ela é muito difícil, mas ela é a mais eficaz para um despertar de identidade e pertencimento. A gente entendeu que se a gente dialogasse com esses alunos e trouxesse eles para dizer, a escola é de vocês, isso funcionaria. E assim a Bernardo acontece, sabe? E aí é legal também dizer, por exemplo, o ano virava, e aí vinha novos alunos. Caramba, como é que a gente vai fazer que esses novos alunos entendam essa escola? Ótimo. A gente pega os antigos para falar para os novos. E aí a gente dava um rolê na escola com eles. Eu pegava os novos alunos, pegava a galera do rolê, vamos dar rolê na escola. Ó, isso aconteceu assim, fui. Aí o aluno dizia, fui eu que pintei isso aqui, não pode pichar não. E aí isso era passado de uma galera para outra, do jeito deles, na linguagem deles. E aí você tem identificação, com certeza. E já que você falou de rolê, como é que surge o rolê na Penha? Você falou do rolê na escola, como é que surge o rolê na Penha? O rolê na Penha surge exatamente de tudo isso aí que eu estou te falando. Tudo isso que eu estou falando é a gênese do rolê, né? O rolê passa por toda essa identificação do professor com o território, da transformação da escola, de trazer as histórias locais para a sala de aula, de ouvir os mestres locais, de ouvir os alunos, de entender a geografia local e de perceber o seguinte: é preciso dialogar com esse território ainda mais. E aí, o que acontece é que numa aula, eu estou falando da Igreja da Penha, e eu aponto para a igreja da janela da sala. E aí isso me chama a atenção. Eu falo, por que eu estou falando da igreja, que está a 10 minutos daqui, e eu não posso falar dela lá? Falei, gente, aí falo com os alunos, e os próprios alunos falam, professor, por que a gente, ao invés de estar falando daqui, a gente não vai lá nos lugares para falar? Eu falei, não, gente, dá muito trabalho tirar vocês da escola, pelo amor de Deus, andar com vocês pela rua, olha isso, imagina isso.
E aí eles falam, não, professor, ao invés da gente também ficar falando aqui, a gente conta as histórias do lugar lá para as pessoas. A gente podia dar um rolê. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu ouvia rolê da galera de São Paulo, né? Que falam muito rolê. O meu aluno fala, a gente podia dar um rolê. Isso que o meu aluno fala, a gente podia dar um rolê, tem um insight, tipo, pô, rolê na Penha. E aí eu tenho a ideia de, junto com os alunos, pensar em 8 pontos que eles consideravam importantes no bairro para a gente poder visitar, conhecer a história e contar a história para as pessoas. E aí a gente identifica esses lugares, por exemplo, a Igreja da Penha é um local muito conhecido, mas eles escolhem, por exemplo, as 4 Bicas, que as pessoas não conhecem quem é de fora. Mas é um lugar muito importante, porque era o único lugar que tinha água na favela no início da década de 20, da década de 30. Toda a favela ia nas 4 Bicas para pegar água. Esse é um lugar importante que o meu aluno diz, eu quero contar para as pessoas a história desse lugar. É o que a gente chama na história de lugares de memória, né? São locais que são reconhecidos. Mas esses lugares são, na verdade, lugares periféricos de memória, que não são reconhecidos pelas grandes instituições, não são patrimonializados, mas que a comunidade legitima. Que a comunidade quer dizer, ei, a minha história está com esse lugar, a minha história está atravessada aqui, deixa eu contar também essa história. E aí os alunos, a gente escolhe 8 lugares e vai para a rua. Eu pego os alunos, vejo quem quer ir comigo, vamos lá, garro eles e vamos para a rua para conhecer esses lugares. E aí, por exemplo, muitos alunos não tinham ido à Igreja da Penha ainda. Eles nunca tinham subido à igreja. Morando ali do lado. Morando ali do lado. Mas isso é uma coisa importante para a gente falar, né? Eu lembro que uma vez eu li um texto sobre as catracas invisíveis que separam as periferias da cidade. Existe uma catraca invisível ali. Aquela coisa do... O que tem lá, né? Não é para mim. Essa construção aquele lugar não é meu. Tanto que os alunos da rede pública eram proibidos de subir à igreja. Assim. O padre tinha proibido. Aí eu tive que ir, conversei com o padre, expliquei o projeto, a ideia. E a partir daí, o que aconteceu? A gente começou a poder ir lá, a acessar o lugar. O aluno passou a respeitar o lugar. E aí chegou do alto, ele queria mostrar para o professor e para os colegas onde ele morava. O rolê, ele acontece com essa prática pedagógica de tudo isso que eu falei, e agora é assim, gente, vamos pra rua, vamos conhecer esses lugares, vamos tocar nesses lugares, vamos pisar, vamos tomar conta. Então a gente foi fazer piquenique no Parque Hélio Barroso. Então a gente foi sentar nas escadarias da Igreja da Penha e conhecer as histórias de perto, sentar e viver ali, e ouvir. A gente foi pra Rua dos Romeiros. A gente foi andar pela Penha. E aí eu peguei a galera e vamos embora. Né? Então assim, Wander, tá, mas espera aí, como é que é isso? Você pega e leva. Aí eu faço uma triagem, eu ouço quem quer ir, quem quer participar, quem quer vivenciar essa experiência. E os alunos, eles vão se colocando, não, eu quero, rola uma autorização e vamos para a rua. E aí eles passam a escolher os locais que eles querem falar. Então, pessoal, eu quero contar a história da igreja. Aí, quando chega na igreja, ele fala, não, eu quero contar a história só dessa escadaria. Aí eu começo a dividir quem vai contar a história da onde. Então, eles querem contar a história do Parque Xangai. E aí eles constroem. O rolê, eu posso dizer, Cíntia, é uma construção diária, sabe? Cada vez que a gente se encontrava, a gente ia construindo o rolê. Como vai ser, para onde a gente vai, porque eles vão identificando e vão trazendo informações muito importantes. E o rolê acabou servindo, dentro desse processo que você falou das catracas invisíveis, acabou servindo para eles ultrapassarem muitas catracas invisíveis, né? Muitas catracas. Levou... a gente estava conversando sobre isso na live passada, que foi a live de linguagens artísticas, né? Que as artes são
um caminho muito importante para isso, né? Para o rompimento dessas catracas aí, desses invisíveis, né? De se apropriar mesmo do território e não apenas da capacidade, né, do sujeito entender aquela intervenção urbana como uma intervenção artística, e mesmo dentro do espaço da cidade ele entender, por exemplo, que o CCBB, que ele passa ali na porta todo dia, é um lugar que ele pode entrar, né? Que é dele, que é para ele, né? E como diversas igrejas também, né? Que estão ali espalhadas pela cidade, ele conseguir perceber também aquela construção como um objeto, né, de valor artístico e cultural. Mas o rolê levou tanto a Bernardo, mas principalmente os alunos, para diversos lugares, né, dentro do espaço da cidade, né? Exatamente. E aí o rolê, ele, como é que eu posso dizer? Ele transborda a Penha, né? Ele acessa esses lugares que eu disse, então o aluno agora entra na Igreja da Penha, o aluno agora vai ao Parque Xangai não só para diversão, mas ele sabe a história do lugar. E aí a gente recebe convite para contar essa história que eu estou contando para vocês aqui e com mais detalhes nas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Então a gente foi convidado, por exemplo, para ir na UFRJ, para falar para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E aí eu costumo dizer que isso é uma das coisas que mais me emociona e me deixa bem feliz, porque você pega os seus alunos da Vila Cruzeiro, de uma favela, e coloca ele num tablado, numa sala da UFRJ para falar. Eu me lembro que a primeira vez que isso aconteceu, que eu ouvi os meus alunos falando, sabe aquela emoção, aquela coisa do caramba, eu fiz o que era certo mesmo. A sensação de dever cumprido. E do aluno sair de lá e falar assim, professor, um dia eu vou estudar aqui, né? Você vai estudar. Então, eles foram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eles foram na Universidade Veiga de Almeida, eles foram na Faculdade de Educação da UFRJ, na Praia Vermelha, eles foram na Fundação Getúlio Vargas, eles foram na UERJ, ou seja, eles foram ocupando espaços que é dito assim, não é desses meninos, não. Não, pelo contrário, eles foram aqueles que foram levar conhecimento para os alunos dessas graduações, da Faculdade de História, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, num simpósio lá na Veiga de Almeida. Então o rolê passou a ser conhecido. Eu costumo dizer, os meus alunos não ficaram conhecidos como estatísticas da criminalidade, da violência, do erro, da maldade. Eles ficaram conhecidos como protagonistas, como produtores de conhecimento, como alunos potência de uma favela, mostrando o valor do seu próprio bairro. E aí a gente foi matéria no Jornal O Dia, no Jornal O Globo, na revista Nova Escola, e no final do ano passado nós fomos consagrados com o Prêmio Paulo Freire, dado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí você imagina o que é os nossos alunos adentrando o IFIX, chegando num ônibus, a favela entrando no IFIX e subindo no palco para receber um prêmio. Por quê? Porque fala e tem orgulho do seu lugar, do seu bairro. Isso não tem preço. Assim, além de ter uma capacidade emancipatória nisso, né, assim, do sujeito entender que de fato se apropriar de que ele é sujeito da cidade, de todos os espaços da cidade, de que ele pode estar assim no lugar onde ele quiser e não importa o que digam para ele, né? Tipo assim, eu sou sujeito de conhecimento, capaz de produzir, capaz de ensinar, capaz de estar, né, em todos os espaços, né? E isso tem uma representatividade, assim. Se eu tivesse o poder da caneta, eu acho que toda escola teria que ter um projeto como esse, assim, ou que desse essa possibilidade, sabe, para os alunos. Sim. De dialogar com o conhecimento da universidade, de produzir conhecimento junto com uma universidade, de poder ter essa experiência
né? De estar próximo com o desenvolvimento científico, de estar próximo com o saber, de produzir conhecimento com a sua comunidade, de dialogar, sabe? Porque é isso, sabe? É você dialogar junto ali com aquele conhecimento que está tido como formal, né? E aí você saber que existe uma outra forma de você fazer e de você entender aqueles sujeitos diferente daquele estereótipo que está posto sobre eles, sabe? E Exatamente. isso é devolver direito, sabe? Um direito que foi negado para essas comunidades e para esses sujeitos ao longo da história, né? Eu me lembro que quando eu fui chamado pela primeira vez para palestrar sobre o rolê numa universidade, eu falei, eu preciso levar alunos. Porque eu não posso falar do rolê sozinho. Eu estou falando aqui porque é uma live e não dá para ter os alunos aqui comigo, ainda mais onde eu estou, aqui em Portugal. Não dá. Mas quando alguém me chamava, Wander, você pode falar do rolê aqui? Posso, mas eu posso levar quantos alunos? Porque são eles que falam, porque o rolê não é uma experiência de um professor que faz um guiamento local com as pessoas para mostrar o bairro. Não, esse trabalho é um trabalho que já existe em muitos lugares. O que eu quis fazer é, eu estou mediando, e quem conta a história são os alunos, do jeito deles, com a gíria deles. E aí, tia, vem cá, brota aqui, olha só, aqui, é desse jeito que eles falam. E aí eu me lembro que uma pessoa falou, Vânia, mas você vai deixar eles falarem assim, né? Você vai receber muita gente. Eu falei, é assim que eles vão falar. Porque senão fica uma coisa robotizada, mecanizada, e eu não quero. Eu quero que as pessoas cheguem aqui e vejam o aluno da favela falando, com respeito. E eles estão contando a história deles, né? Deles, exatamente. E aí tem afeto, porque eles querem falar, mas aí daqui a pouco eles querem dar um abraço. Daqui a pouco eles querem contar a história deles, do que eles fizeram no dia anterior. Enfim, e o que você falou, só voltando para o lance da universidade, que eu acho que para mim é uma das grandes conquistas do rolê, assim. Mais do que o prêmio Paulo Freire, sabe? Que é um reconhecimento hiper válido. Eu super agradeço a quem criou o prêmio. Mas é o aluno pisando na universidade pública. É essa coisa do direito dele. É dele aquilo ali. E vai ser dele ainda mais porque eles vão para lá. Então, assim, os alunos não conheciam o que era Botafogo Praia Vermelha. Não conheciam o Fundão. E aí a gente foi fazer rolê no Fundão para falar, aqui é o CCS, aqui é letras, aqui é reitoria, vamos conhecer, vamos lá. Ah, professor, é aqui que tem o curso. É isso, porque isso aqui é de vocês. Então, o rolê, ele acontece na Penha, Cíntia, mas acontece na vida dos alunos, ele acontece em espaços e territórios do Rio de Janeiro, e aonde o rolê chegou e a gente não tem essa dimensão, né? Não consegue ter. Oi? Eu não te ouvi da última vez. Você falou, o rolê acontece na Penha, e aí eu perdi. O rolê acontece na Penha, na vida deles, pela vida deles e por todos os territórios que eles agora podem acessar. Eu acho que uma mensagem que o rolê deixa para esses alunos, e eles aprenderam muito bem, a gente pode ir aonde a gente quiser. A gente pode conquistar o que a gente quiser, porque isso aqui é nosso. Quando a gente foi chamado lá no IFIX, e aí foi dito no microfone, rolê na Penha, professor Wander, que os alunos, 40 alunos subiram naquele palco, eu falei, eu acho que eles estão entendendo que eles podem acessar e chegar aonde eles quiserem chegar. Essa é a grande mensagem que a gente passa para o rolê e que a educação precisa passar. Essa educação emancipadora, sabe? Nós podemos ir aonde nós quisermos, com orgulho de onde a gente mora, conhecendo onde a gente mora, contando a nossa história, a gente chega, a gente acessa, a gente cria, a gente vence. Eu chamei aqui o finalzinho só para a gente poder se despedir direito das pessoas. Porque senão fica uma coisa... Eu falei, pum, caiu. Fica uma coisa mal educada. O Instagram faz isso com a gente, não deixa a gente se despedir com calma. Isso avisa quando falta 30 segundos para acabar e não dá nem tempo da gente ir encaminhando para o final. Pronto. Então, eu já me despedi.
Então aí, só para você concluir e se despedir do pessoal, porque senão a gente fica com fama de mal educado. Então, eu queria agradecer, Cíntia, a oportunidade de poder contar a história um pouco, né, da Bernardo e dessa educação pública de qualidade que a gente acredita. Existe ali naquela escola uma potência de uma gestão incrível, um corpo docente, né? Eu acabei não falando, mas eu fui professor em 2017, em 2018 fui sala de leitura, em 2019 coordenador pedagógico. Então eu passei por algumas dimensões da escola, conheci os funcionários. Eu acho que a gente constrói uma escola diferenciada quando a gente dialoga não só com tudo isso que a gente falou, mas quando entende que cada funcionário da escola tem uma dimensão educativa. O Gari, as APAs, a gente educador, todos eles fazem parte dessa educação. A Bernardo, ela tem feito isso e eu vi isso de perto. Então, depois eu acho que você vai colocar os links. Acho que quem quiser, pesquise, vá conhecer quando essa pandemia acabar. A Bernardo está de portas abertas para a visitação da Galeria Ser e Pertencer, para conhecer essa escola. A gente não é uma escola perfeita, mas a gente costuma dizer que é uma escola em plena revitalização e superação. A gente estava entre as piores escolas da rede, numa ação que teve em 2017, e hoje a gente está em uma das melhores da quarta CRE. Por quê? Porque a gente acredita numa educação pública de qualidade e luta por ela. E é por isso que a gente está aqui falando de identidade, território, porque a gente acredita numa escola que é construída a partir desse olhar para o território. Muito obrigado pela paciência de vocês. Cíntia, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua potência. Você é uma pessoa muito querida e que contribui imensamente para a educação do Rio de Janeiro. Que é isso, querido. Muito obrigada a você. E eu acho que a luta é essa, assim. Conseguir que a gente transforme escolas que têm iniciativas maravilhosas, mas que muitas vezes ainda são assim pontos isolados dentro das coordenadorias e que a gente continue e consiga fazer com que a gente tenha 1.541 escolas com iniciativas maravilhosas. A gente precisa caminhar para destruir a desigualdade educacional que a gente tem no Brasil, e na nossa rede não é diferente, né? A gente tem aí escolas que têm iniciativas maravilhosas e que alcançam resultados muito bons, e que escolas que, infelizmente, lutam com muitos problemas. E a gente precisa caminhar para que todas cheguem aí a alcançar resultados muito bons para a aprendizagem dos nossos alunos. E aí, quando eu falo de resultados, eu não estou pensando só em indicadores, eu estou falando de projetos significativos, de fato, para a vida dos nossos alunos. Que nascem, rapidinho, projetos significativos que nascem no chão da escola, não são impostos. Eles nascem no chão da escola, a partir da escola, dos alunos, dos professores. E aí, eu digo uma coisa para você, se isso acontecer, a voz de Paulo Freire vai ecoar nos corredores das escolas e as grades vão ter que cair. De verdade, assim, uma profecia, sabe? Paulo Freire invadindo e as grades caindo, porque essa é a verdade. É isso que Paulo Freire ensinou pra gente. É isso que ele grita o tempo inteiro nas leituras que a gente faz dele. Enfim, tô falando de novo. Sem problema. E é isso, gente. Lutar para a gente construir uma rede municipal que garanta aprendizagem, que garanta qualidade, que garanta condições iguais de acesso, permanência, aprendizagem para todos os nossos estudantes, e que também garanta condições de trabalho dignas para todos os profissionais também, para que a gente possa aí extrair o melhor da nossa comunidade educativa, professores, pais, alunos, funcionários, todos nós. É isso, gente. Um beijo. Bota com o Deb, vamos todo mundo lá para a sessão da Câmara, vamos acompanhar. Agora, direto para lá acompanhar. Direto para lá, gente. Beijo. Tchau.